Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a este curso de extensão oferecido pela Escola Superior de Educação do Grupo Universitário Internacional, o Grupo Uninter. Eu sou Pablo Giovanni, aluno do curso de Ciências da Religião, curso de Licenciatura em Ciências da Religião do Grupo Uninter, da Escola Superior de Educação, e te dou as boas-vindas a este curso de Comunicação Religiosa. Esse curso destinado a oradores, a líderes cristãos, a estudantes de humanidades, estudantes em geral, ao público em geral, um curso voltado a tratar da temática da comunicação no ambiente religioso, no ambiente sagrado, dentro do fenômeno religioso. Nós estamos tratando sobre comunicação, essa é a nossa quinta aula. Nós vamos falar hoje sobre oratória sacra, ou seja, sobre a sacralidade do falar, sobre a oratória pública, destinada ao ambiente sagrado, ao ambiente cultico, ao ambiente de culto. E, embora seja um curso de ciências da religião, o nosso viés, a nossa temática, tem sido uma abordagem da fé cristã não católica. Para que nós não sejamos redundantes, eu volto aqui com essa questão, para que não sejamos redundantes e dizer a tradição cristã se divide em católicos e protestantes, nós precisamos ser um pouco mais amplos, ter uma amplitude maior nessa descrição. Então, situando-se, não contando os nossos irmãos, nossos amigos católicos, cristãos, nós temos uma gama dentro do cristianismo, dentro da fé cristã, de pessoas, grupos, tradições, comunidades de fé, que não se sentem representadas genericamente, nem todos genericamente, pelo termo protestantes ou mesmo evangélicos. Alguns se dizem reformados, alguns se dizem de uma tradição cristã original, vinda lá desde o Pentecostes, do movimento originado lá em Jerusalém, por ocasião da festividade do Pentecostes, o primeiro Pentecostes após a morte e ressurreição de Jesus, e sua morte ocorrendo na Páscoa. 50 dias depois teve uma festividade, o Pentecostes, e ali Jesus, então, já tinha subido aos céus 10 dias antes, ficou cerca de 40 dias. Ali os discípulos começaram e muitos grupos se sentem representados por aquele movimento de forma original, ininterrupta. Então, a nomenclatura evangélicos ou protestantes, ela é um pouco insuficiente em muitos casos. E aqui a gente não quer discutir a temática da tradição cristã quanto à sua segmentação, suas especificidades. Nós queremos discutir a questão da comunicação religiosa neste ambiente de tradição cristã. Feito isso, eu quero falar um pouco então sobre a oratória sacra, mas antes eu quero falar sobre níveis de linguagem. Estava me hidratando. Nosso livro continua sendo o excelente Rudimentos de Homilética do estimado Dr. Nelson Kirst, experiente na temática, grande comunicador, como informações que a mim chegaram, e escreveu esse livro aqui a partir de suas anotações. Ele mesmo diz na introdução que a ideia era fazer algo bem mais elaborado, e o livro já é muito bom, mas por conta da ocasião, do timing, ele disse, ou eu faço agora ou não faço mais, então eu faço agora. E fez a partir de suas anotações e se ressente de, nas palavras dele, não ter feito algo mais bem elaborado. Ainda assim é uma obra, para mim, de referência na temática de homilética. Inclusive, na minha biblioteca, esse aqui é a minha obra de referência em teologia, onde envolve a questão da homilética. Ele vai falar aqui na página 92 dos níveis de linguagem, apoiando-se na obra Uso da Linguagem, Problemas e Técnicas na Produção Oral e Escrita, de Vanoye, publicado em São Paulo no ano de 1979, um ano depois do meu nascimento. Você já deve estar fazendo a conta, eu tenho 43 anos, eu nasci em 78. E ele diz, bem, a bem da nossa boa comunicação, precisamos estar cientes que existem diversos tipos de linguagens, como se verifica na tabela abaixo. Então ele faz uma tabela aqui bem elegante, bem distribuída, e ele diz dois tipos de linguagem. A linguagem falada, que é própria da oratória. Na oratória se fala do fato de verbalizar, de fazer a locução, de falar. Essa oratória ela pode ser gravada, ela pode ser transmitida, ela pode ser ao vivo. Essa minha oratória, por exemplo, que eu estou fazendo aqui,
ela está sendo ao vivo no sentido de que eu estou gravando ela agora, mas ela vai chegar a vocês de forma gravada. Mas se eu tivesse um público aqui, ela seria ao vivo. Então a nossa linguagem de oratória ela é sempre uma linguagem falada. Mas na comunicação a gente também tem a linguagem escrita. Então os níveis de oratória a gente vai ter primeiro a linguagem de oratória. E quando ela é escrita, ela se dá na forma do discurso. Lembram lá das nossas aulas anteriores, a gente teve a aula número 3, o discurso da fé, a pregação, o discurso da fé. Quando ela é falada, então a oratória como linguagem, ela é por meio do discurso. Quando ela é escrita, ela é uma linguagem literária, como cartas e documentos oficiais. Depois da oratória, nós temos a linguagem cuidada, que é aquela mais diferente da linguagem comum, ela é mais elaborada, ela é mais bem cuidada. Então é usada, por exemplo, para cursos, né? Eu estou fazendo este curso, estou usando uma linguagem cuidada, uma linguagem adequada, né? Pertinente, que possa atingir o maior número possível do público, né? Eu não tenho uma noção plena de quantos públicos essa mensagem vai chegar, então eu preciso me certificar que essa mensagem possa atingir todos os públicos ou, na melhor das hipóteses, o maior número possível de pessoas possam ser atingidas pela minha fala. Não pelo alcance, mas pela compreensão. Nós tratamos na aula passada sobre homilética básica. Lembra da questão da pregação expositiva? Que na pregação explicativa, a mensagem, o texto sagrado, chega até o receptor por meio da explicação, né? Por meio de um canal que é a voz transmitida pelo áudio, né? Seja o áudio da igreja, os microfones, ou mesmo uma mensagem gravada. Mas se o receptor ouvir e não entender, não houve a comunicação plena. A minha comunicação não foi assertiva. Então, comunicações em gerais, orais, cursos, usam também a linguagem literária, cartas e documentos oficiais, quando essa linguagem mais cuidada, mais elaborada, não é falada. O terceiro modelo é a linguagem comum. Da conversação, do rádio, da TV, a linguagem do dia a dia, do popular, linguagem coloquial, comum. Quando é de forma falada, essa linguagem comum ela se dá por comunicação escritas comuns, como mensagens, como cartazes, uma linguagem comum. Por fim, a linguagem familiar, que inclusive a linguagem familiar, sua origem etimológica, a sua origem, a construção da palavra se dá do ambiente familiar, onde nós temos a homilia, a homilética, que é essa ciência e arte da comunicação religiosa, que é do ato de falar em comum, falar no ambiente familiar. Então, na linguagem familiar, quando ela é falada, ela é informal, não elaborada, e quando ela é escrita, ela é descuidada, incorreta, uma linguagem literária que procura imitar a linguagem falada. Então, por exemplo, um pai que deixa um bilhete para o filho. Os filhos ficaram dormindo, os pais saíram cedo, ele deixa um bilhete. Deixa o bilhete para o filho. Preciso que tu vá lá hoje. Aí o filho acorda e ele vê. O pai deixou aqui, preciso que tu vá lá hoje. Ele vai entender porque, como é ambiente familiar, ele tem um contexto. Mas ele não pode, por exemplo, o diretor da escola deixar um bilhete, um cartaz. Vocês vão lá hoje. Vocês quem? Lá onde? Hoje quando? Percebem a diferença da linguagem mais elaborada e da linguagem familiar? Esses são os nossos níveis de linguagem. Mas eu quero falar com vocês, e eu tinha prometido da aula passada, antes de nós entrarmos ainda na temática da oratória sacra, eu quero fazer uma complementação de um trabalho pendente da aula anterior de homilética, em que nós vamos abordar a questão da gestão da atenção. Early, em Berlim, em 1974, publicou um documento em alemão, e esse documento, até onde eu me inteirei, ele não foi traduzido para o português, lamentavelmente, mas o Dr. Nelson Kirsch ele dedica algumas linhas deste documento, da sua própria tradução, em que ele descreve esse documento, não sei se o meu alemão vai estar correto, mas o Grundrisse der Empirischen Homiletik, em alemão. Documento de 74, ele vai tratar da gestão da atenção. E eu aqui vou fazer uma leitura bem superficial do texto, e depois eu vou
explicar, né, dar a minha posição sobre essa temática, para então entrar na aula de hoje propriamente de oratória sacra. Lembrando, né, que essa aula de hoje ela está complementando a aula anterior, que complementava também a anterior, e esta será complementada pela próxima e última aula, que é a aula de hermenêutica básica. Tivemos a aula passada de homilética prática. A primeira aula foi a questão da oratória no ambiente religioso. A segunda aula foi como falar em público. A terceira aula, o discurso da fé, a pregação. A primeira aula foi a proclamação do evangelho, querigma. Então, seguindo a sequência. A primeira aula, querigma, a proclamação do evangelho. Tratamos ali de pressupostos, de definições, de explicação de termos para que houvesse, né, uma melhor compreensão da temática. Aula número 2, como falar em público, embora uma aula de ciências da religião, um espectro ali mais abrangente, mais amplo, né, uma amplitude maior, alcançando todos os públicos, inclusive o não religioso, ou seja, uma oratória para vendedores, uma comunicação para palestrantes, para professores, para líderes que precisam se fazer ouvir e se fazer compreender por meio do discurso, por meio da fala, para políticos que eventualmente precisam também discursar em público. Então, uma aula mais abrangente, com uma amplitude eventualmente maior. Desculpe-me. A terceira aula foi a questão da pregação, o discurso da fé. E nós discutimos ali na sala, para mim foi uma das melhores. Até aqui nós discutimos tudo que poderia ser alencado, né? Elencado, melhor dizendo, elencado. Alencado não existe. Elencado na pregação. Então, tudo que deve fazer parte da pregação. Tudo que precisa tomar parte na pregação. A pregação precisa ser contextual, precisa ouvir um contexto do leitor, do ouvinte, ou leitor também, né? Precisa envolver a Bíblia, ela tem que ser bibliocêntrica, ela tem que ter centrada na Bíblia, e ela tem que ser cristocêntrica, tem que levar as pessoas a uma decisão por Cristo. Então ela tem que ser um ambiente de contextualidade, de biblicidade e de cristocentricidade. Percebe? Precisa ter o contexto, precisa ter um texto bíblico e precisa levar as pessoas a Cristo. Contextualidade, biblicidade e cristocentricidade. Essa foi a nossa aula de número 3. A aula anterior, a aula 4, foi a aula de homilética prática, onde eu ensinei os modelos de pregação. Esta está sendo a quinta aula de oratória sacra. E a próxima aula será a aula de hermenêutica básica, onde nós vamos tratar da ciência da interpretação. Comenta aqui embaixo nos nossos comentários qual aula que você mais gostou, o que você gostaria de ouvir na próxima aula. Talvez a gente consiga ainda elencar junto, né, fazer um chamado extra e colocar junto alguma temática que você possa estar sugerindo. Embaixo também está aqui nos após né, na descrição do vídeo vai estar o meu e-mail, você pode se comunicar comigo. Vai estar aqui também o nome desse livro, o autor e a editora, para que você possa estar na tua livraria, no teu livreiro, lá na tua loja onde você adquire os seus livros, você possa procurar essa obra aqui. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito na temática da comunicação religiosa. Vamos falar então este tema da gestão da atenção. Não é o tema que o autor usa, é o tema que eu acabei abordando, porque esse assunto eu já desenvolvi em outros momentos, mas agora é de uma forma mais didática que eu quero apresentar. Diz assim o texto. Antes de entrarmos em propostas concretas para a estrutura da prédica, lembrando, né, que a teologia luterana fala da pregação como prédica, outros grupos vão falar sermão, grupos reformados vão falar exposição, grupos pentecostais vão falar palavra, mensagem, grupos neopentecostais vão falar palavra, pregação. Então, conforme a tradição cristã não católica, essas palavras vão... O discurso oratório, a oratória sacra, vai ter um nome. Na teologia católica, nos nossos irmãos cristãos católicos, normalmente eles chamam de homilia. Então, antes de essas propostas concretas para a estrutura da prédica, é importante que nos demos conta de certos pressupostos, macetes básicos. O Dr. Kirsch está usando uma linguagem bem popular, própria de um bom orador, a partir dos quais muita coisa ficará clara.
Então ele começa: o nível de atenção dos ouvintes. Baseado neste documento, vou ler de novo aqui, para de repente alguém que saiba alemão poder me corrigir. Gründers der empirischen Homiletik. Na descrição do vídeo eu vou colocar também esse nome, exatamente como está aqui, para que alguém possa procurar, alguém que saiba alemão, for do seu interesse, possa ler, traduzir, e talvez até estar contribuindo com a gente. Vamos lá? Quem se ocupa com a confecção de prédicas precisa levar em consideração a capacidade dos ouvintes de prestar atenção, assim como as manifestações de cansaço que resultam da duração do culto e da própria prédica. Lehrle, é quem ele está se referindo aqui, estudou as variações do nível de atenção dos ouvintes da prédica, observando o que segue. E aqui ele vai dar as observações do especialista, do teórico Lehrle. O nível mais alto de atenção se verifica nos primeiros minutos da prédica. O pregador não deveria gastar este tempo precioso, com pensamentos introdutórios que ainda não sejam efetivamente a pregação. As primeiras manifestações de cansaço dos ouvintes são perceptíveis logo após poucos minutos. Depois de 10 minutos, a atenção decai sensivelmente, chegando ao ponto mais baixo depois de 16 minutos. Uma pausa aqui, o que Lehrle e o Dr. Nelson Kirsch, interpretando o Lehrle, está dizendo o seguinte, que as pessoas se predispõem a vir até o auditório te ouvir. Mas depois de 16 minutos, em média, isso, uma média, não sei qual foi a abrangência da pesquisa dele, mas um teórico ele deve ter feito uma amostragem bem ampla, ele diz que, em média, após 16 minutos, as pessoas já estão sensivelmente e visivelmente cansadas a ponto de não prestar mais atenção no que tu está dizendo. E isso não é pessoal, ou seja, não é por causa do pregador, é por causa do cansaço. Isso não é espiritual, não são forças malignas impedindo que a mensagem chegue aos ouvidos da pessoa, é o cansaço da pessoa. Não é espiritual, Deus nos fez assim, Deus nos fez dessa forma e a gente precisa aprender a lidar com as nossas limitações, assim como a gente também lida com as coisas boas da vida, que também são presentes de Deus. Certamente isso que Deus fez, nos conceber dessa forma, tem algum propósito que possivelmente nós não descobrimos ainda. Mas não é uma questão espiritual, é uma questão científica. O pregador sensível e experiente percebe por si, sem qualquer medição, que se deve contar com um certo cansaço dos ouvintes. Ou seja, eu tenho que saber que os meus ouvintes, os meus receptores, os meus decodificadores não vão me tolerar, não vão me suportar, não vão me aguentar por muito tempo. Isso vai valer para qualquer pregador. Pode ser o presidente, e está ali os apartidários dele. Pode ser o Papa, pode ser o bispo da cantuária, pode ser o presidente da convenção, pode ser o presidente da tua igreja, pode ser um grande orador, pode ser um grande profissional de comunicação. O cansaço vai vir em maior ou menor medida. Repetindo então, o pregador sensível e experiente percebe por si, sem qualquer medição, que se deve contar com um certo cansaço dos ouvintes na segunda metade da prédica. Então o que ele está dizendo? Ele está pressupondo uma pregação de 30 minutos que, ao meu ver, na minha humilde opinião de teólogo, de pregador, ministro, filiado à Ordem de Ministros Batistas Nacionais, de quem vive esse ambiente de pregação há mais de 20 anos, ou seja, metade da minha vida é dedicado a isso, na minha humilde opinião, 30 minutos, no meu ver, é um tempo adequado para uma pregação. Então, pensando nisso, ele está dizendo que a partir de 15, 16 minutos, ou seja, na segunda metade da pregação, eu já vou com o meu ouvinte cansado, sensivelmente cansado. Quando a tensão desce a níveis baixos, não convém trazer explanações doutrinárias ou abstrações que exijam muita reflexão. Ele está dizendo o seguinte, isso que eu ia complementar no final, mas eu já vou fazer durante, que eu acho mais pertinente. Ele está dizendo o seguinte, numa pregação ideal de 30 minutos, nos primeiros 10 minutos começa a cair a atenção.
e ela chega a níveis muito baixos a partir dos 15 a 16 minutos, ou seja, quando sai da primeira metade e entra na segunda. E aqui eu não entendo o que acontece, porque a maioria dos pregadores, os oradores, eles dividem a sua fala em dois momentos e usam o primeiro momento para amenidades, obviedades, apresentações, saudações, mandam beijo a todo mundo, da sogra aos netos, e usam a outra metade que as pessoas estão cansadas para falar o que eles realmente deveriam falar. Não deveria ser o contrário? Não deveria ser o contrário? Não deveria ser exatamente o contrário? A primeira metade da pregação, o que é importante, e a segunda metade, o que é relevante, o que é ainda assim relevante, mas não totalmente essencial como a parte central da pregação, e deixar as saudações, os abraços e tudo mais essa segunda metade que está todo mundo cansado já mesmo. Precisamos repensar a nossa oratória. Precisamos repensar a sacralidade da nossa oratória. Seguimos. Aqui na segunda metade, ainda mais do que na primeira parte, é necessário recorrer a ilustrações ou modalidades originais de apresentação. Ou seja, aqui o pregador tem que ser criativo, ele tem que recorrer a coisas do dia a dia. Coisas simples, ilustrações, metáforas, símiles, comparações, mensagens que, de uma forma clara, façam o ouvinte chegar a uma conclusão mais satisfatória. Isso está na Bíblia? Tudo está, claro que está. Jesus se fazia comunicar por parábolas. O reino dos céus, dizia o nosso grande mestre, é semelhante a um homem que plantou uma semente. É semelhante a uma mulher que preparou 3 medidas de farinha. O que ele estava fazendo? Ele estava dizendo que a mensagem dele é para homem e para mulher. E ele estava dizendo que o reino era igual a plantar uma semente. Isso qualquer homem sabia fazer. A mensagem, o reino era igual a separar 3 medidas de farinha. Era coisa que qualquer mulher podia fazer, sabia fazer. Ou seja, a mensagem dele era prática. Levava a uma decisão, mas levava a uma compreensão. As pessoas se decidiam por Jesus porque Jesus se fazia entender. E ele falava com simplicidade. Deus nunca se faz de filósofo na frente de uma lavadeira. Dizia Calbart, se não me engano essa frase é de Calbart. Deus se revela de uma forma que nós possamos entender. É como um médico que vai comunicar a uma família um diagnóstico. Ele não vai falar como se ele estivesse falando a estudantes de medicina. Ele vai falar como um pai se dirige aos filhos, explicando e deixando com clareza. Isso aqui, se não tratado, pode levar à morte. Isso aqui é uma estrutura que tem poucos centímetros, poucos milímetros, mas pode crescer e crescendo vai comprometer toda a pessoa. Ele não vai dizer porque os aminoácidos, porque a corrente sanguínea, isso aqui em tantas semanas, segundo a pesquisa realizada pelo doutor. Não, ele vai explicar de uma forma clara que a família e principalmente o paciente possam tomar decisões. A linguagem, a comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser assertiva. Nós precisamos falar uma vez para que as pessoas nos entendam. E se não fizerem, não seguirem, não foi porque não entenderam, foi porque decidiram. Também as pessoas são livres. As pessoas são livres para tomar suas decisões. O orador, ele não é dono de ninguém. O pregador, ele não é dono de ninguém. Nós não somos donos da verdade, nem das pessoas. Nós comunicamos as verdades para as pessoas. Mas não somos nem dono das pessoas e nem donos da verdade. Não somos donos da verdade, nós somos servos da verdade. Deus é a verdade. Ele é a palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós comunicamos Ele, nós servimos a Ele, nós anunciamos a Ele. Dizemos que Deus enviou Jesus, que Theos enviou Logos. Lembrando que Theos é uma palavra da filosofia grega para se referir a um Deus que estava acima de todos os outros deuses, palavra usada por Sócrates, por Platão, por Aristóteles. Aristóteles, inclusive, foi quem inventou a palavra teólogo, para se referir aos músicos e poetas que falavam sobre todas as divindades. Logos é uma palavra que o apóstolo João usou para se referir a Jesus,
Então, quando a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, no grego, theos enviou logos, theos, logos, teologia. Isso é a comunicação religiosa. Deus enviou Jesus. Registro bíblico, envolve a realidade das pessoas e, principalmente, leva as pessoas a uma decisão por Cristo. Certo? Vamos seguir. O pregador, então, tem que ser original, se reportar a parábolas, se reportar a ilustrações de toda sorte. Seguindo. Nesta fase da prédica, segunda metade, convém acionar mais as emoções e sentimentos do que prendem melhor a atenção. Ou seja, as pessoas agora não vão estar atentas pela razão, mas pelas suas emoções. Então, nesta fase da prédica, convém acionar mais as emoções e sentimentos do que prender pela razão. Que estas, sentimentos e emoções, prendem melhor a atenção do que algo que exija reflexão. Impulsos a exortações à ação também são recebidos mais facilmente e podem levar a um forte e súbito incremento de atenção. Ele está dizendo o seguinte: divide a tua oratória em 2, 50 e 50. Vai falar 30 minutos, que é o ideal, 15 minutos, 15 minutos. Primeiros 15 minutos, aproveite o máximo da atenção das pessoas. Então fale o que você veio para falar. Exponha, explique, com clareza, não deixe dúvidas, se faça entender, se faça comunicar, observe o teu público e fale de acordo com a realidade do teu público. 15 minutos, como é que eu fico contando? Bom, existe um instrumento para isso, chamado relógio. Funciona. E bem barato. Tem no celular, tem no tablet, tem na parede da igreja. Você que administra uma igreja, você que é presidente de uma igreja, coloque um relógio ali. O relógio é uma coisa que tem em tudo que é repartição, tudo que é ambiente. Sério, deve ter um relógio, porque tempo é uma coisa muito séria e deve ser respeitado. Segunda metade, explicou o que tu tinha para falar, agora reexplique, agora fala de uma forma clara, de uma forma poética, coesa, ou seja, isso tudo que eu falei é igual a um motorista. Por exemplo, você falou ali sobre renúncia. Você falou assim, nós, segundo a Escritura, precisamos renunciar os nossos sentimentos. Nós não temos que pensar no que nós vamos ganhar, a gente tem que pensar no que a gente está disposto a renunciar para alcançar a presença de Deus. Tudo. Depois de feita a explicação, mostre de uma forma prática. Isso é igual ao motorista de trânsito, ele está dirigindo o seu carro, ele está entrando na preferencial. Ele tem direito a passar reto, ele não precisa parar. Mas se na outro sentido, na não preferencial, naquela que tem que parar, vem um motorista embriagado, vem um motorista com o carro estragado não consegue parar, vem um motorista que sofreu um mal súbito e o carro está desgovernado, não me resolve nada eu estar na preferencial e exercer meu direito de passar sem parar, e vem o outro lá e bate em mim. Me causa um acidente que no mínimo vai me trazer um prejuízo material, quem sabe lá até um prejuízo maior do que o material. Eu ainda pressuponho que no acidente de trânsito o pior é perder a vida, o pior não é perder o carro. Mas tem gente que pensa diferente, tudo bem. Mas vamos lá. O que me adianta o meu direito assegurado de não parar naquela preferencial, porque ela é minha, mas o outro ali que ou não respeitou, ou estava embriagado e não respeitou, ou teve um mal súbito e desmaiou, e daí é por conta da gravidade, daí as leis da física que estão funcionando. Até acho que nesse país as únicas leis que ainda são respeitadas a contento são as leis da física. A priori ele deveria respeitar a lei de trânsito que manda parar, mas a única lei que funciona aqui é a lei da física. Então o corpo está em movimento e até que encontre uma força contrária ele não vai parar. Normalmente a força contrária é o ar, Então com o tempo vai parar, mas geralmente não para quando deve. Ou então o carro passou uma pane mecânica, ele não consegue virar o carro, ele não consegue frear o carro, fazer a frenagem, vai bater. Então eu estou usando aqui uma explicação e a pessoa se sente envolvida. Mas uma vez aconteceu comigo. Eu estava na preferencial e eu parei, eu senti, e passou um caminhão, e se eu não tivesse parado, tinha batido em mim mesmo, eu tendo razão. Ou seja, tu está contando uma história e está levantando a atenção das pessoas porque elas estão se sentindo envolvidas. Está usando aqui aquele modelo lá da pregação de Atos 2, que é o modelo para a nossa pregação, em que a atenção das pessoas precisa ser envolvida. Em que a atenção das pessoas, as pessoas precisam se sentir importantes, se precisam se sentir pertencentes ao que está sendo dito.
Vamos seguir com o Dr. Lurley. Ao cabo de 20 minutos, o decréscimo na atenção dos ouvintes é muito expressivo. Isso não significa que o limite de 20 minutos deve ser seguido à risca. O que um pastor tem a dizer à sua comunidade não pode ser medido pelo relógio. Num culto normal, com liturgia completa, a duração de uma prédica atingirá em regra de 17 a 20 minutos. Mais de 25 minutos, ou seja, não está nem pensando no modelo de 30. Mais de 25 minutos só para pregadores extraordinários. Outros cultos, e aqui eu complemento, outras tradições religiosas obedecem a outros critérios. Então, na minha comunidade de fé, 30 a 35 minutos é o ideal. Passando disso, é muito provável que após isso se compareça, né, a sala do pastor com portas fechadas. Merecidamente. Esse é o prêmio de quem extrapola o tempo, né, determinado. E funciona. O que eles falam lá dentro? Graças a Deus nunca precisei saber, mas acho que funciona, porque a nossa recorrência, né, a nossa reincidência, ela é baixíssima, graças a Deus. Claro que eu estou, né, de uma forma mais jocosa, mas cada tradição tem o seu tempo, né? E isso é muito importante porque a igreja entende isso. Por exemplo, tem igrejas que trabalham com uma pregação de 1 hora, 1 hora e 20. E aqui eu estou falando então de 80, 60, 70, 80 minutos, às vezes até 90 minutos, 1 hora e meia. E as pessoas estão ali felizes, rindo, realizadas. E faz parte da natureza deles, e isso é inquestionável. Mas a gente precisa pensar a comunicação não só como arte, mas também como ciência. E a ciência, segundo esse tratado aqui de 1970... Ah, mas é de 1974. Não tem problema. Até agora ninguém escreveu um outro tratado dizendo que isso está errado. Então, para mim, é o que está valendo. Ao encaminhar-se a prédica para o final, volta a subir o nível de atenção dos ouvintes, porque estão percebendo o conteúdo e estilo que o sermão está para terminar. Assim, o nível de atenção dos meus ouvintes, dos meus receptores, dos meus decodificadores, ele é muito variável. Ele está bem alto, vou tentar fazer uma linha aqui. Ele está bem alto no... Vamos imaginar uma linha. Ele está bem alto no começo, ele vai decaindo bastante, só que o tempo está correndo, ele vai decaindo. E a partir da segunda metade, ele decai bastante, mas eu com arte, com criatividade, fazendo na segunda parte que muitos querem fazer na primeira, eu consigo levantar consideravelmente, nunca como no primeiro momento, o nível de atenção. E quando está indo caindo de novo, eu preciso encaminhar para o final, e daí eu consigo subir de novo a atenção. O que eu devo fazer nesse último momento, nesse último ato? Recapitular, ou seja, fazer uma conclusão de tudo que eu falei para aproveitar esses últimos instantes de atenção gratuita que eu estou tendo das pessoas, porque eu estou recebendo isso tudo de graça. Eu não preciso me esforçar para ter essa atenção do começo e do final. Eu preciso me esforçar durante, ou seja, do período entre o começo e o final. Ou seja, eu tenho que me esforçar o tempo todo para ter a atenção das pessoas. Menos no começo e menos no final. Pensando assim, não é tão fácil, né, falar em público. Ainda assim é gratificante. Porque não é, quando se fala de oratória sacra, não é qualquer mensagem que a gente está pregando, gente. Não é qualquer coisa que nós estamos falando. Nós estamos falando coisas que podem mudar a vida das pessoas. Então, ao final, o que eu posso fazer é recapitular. Nessa noite, nós falamos o que está escrito lá na Escritura. Cita o texto de novo, a pessoa recordar, memorizar, até fixar esse texto. Falamos sobre isso. Recapitule, não informe nada novo. Ah, eu devia ter falado. Pois é, não falou, não diga agora. Fale, cale-se para sempre. Fale tudo que você falou de forma simples, faça uma síntese, um resumão e despeça as pessoas, convidando elas a uma decisão, convidando elas a uma tomada de decisão. Muitas igrejas chamam para frente, muitas convidam a respeitosamente baixar a cabeça, guardar ali um respeitoso silêncio, um ambiente solene e fazer uma oração juntos, repetir uma oração ou fazer uma oração juntos, ou cada um fazer a sua oração de forma espontânea, individual, orar em pequenos grupos. É feita uma tomada de decisão conforme a tradição da igreja. Tá certo? Vamos seguir falando sobre oratória.
Eu separei aqui um material do meu professor de oratória da faculdade, o Dr. Carlos Alberto Rodrigues Alves, juiz de paz, pastor anglicano, especialista em comunicação, tratou muito bem a temática da comunicação e nos ensinou que nós, como herdeiros da reforma, nós cristãos, né, a grande maioria do cristianismo não evangélico, não católico, perdão, se identifica em alguma parte com a teologia da reforma. Então, alguns pilares da reforma são muito próprios a nós. Pensamos então nisso porque o culto é o centro, ou tem como centro a pregação. A pregação é o centro do culto. Nós somos frutos de uma cultura em que a pregação é o centro do culto. Ou seja, a pregação é a parte mais importante. Tudo no culto é importante. A entrada, a musicalidade sacra, a pregação. Tudo ali é pertinente, até porque se não fosse pertinente não estaria ali, mas não dá para dizer que houve um culto se não houve pregação, se não houve a palavra de Deus, porque quase tudo que nós fazemos é para Deus. Porque tem uma coisa que a gente faz no culto que não é para Deus propriamente, mas é para nós, que é a pregação, porque na pregação nós entendemos que é Deus falando conosco através de porta-vozes, através de oradores, através dos líderes que agem ali como profetas. Lembrando que profeta em grego, profetês, é ser um porta-voz, é alguém que usa a voz em favor de alguém. Fetoi, fetes, que significa, né, nós podemos traduzir como fonema de voz. Por exemplo, telefone. O telefone é um fonema, é uma voz que está longe, tele é longe, de telescópio, de teleguiado, ou seja, guiar à distância, né? O tele em grego é distante e fonos é voz. Então, telefone é uma voz que está distante. Então, o fone, profones, é falar a favor de alguém. Por exemplo, eu sou pró-governo, ou seja, eu sou a favor do governo. Eu sou pró-liberdade, ou seja, eu sou a favor da liberdade. A pessoa diz, eu sou pró-aborto, quer dizer que eu sou a favor do aborto. Aqui acabo dando minha opinião, não entendo como é que alguém pode ser a favor do aborto. Que, a não ser que eu esteja errado, aborto é matar uma criança na barriga da mãe dela. Então, essa é a minha opinião, não é parte do meu conteúdo. Mas só para exemplificar, assim, para dizer que a pessoa que fala pró é em favor de alguém, ou de alguma coisa. Ou seja, então, profonés é alguém que usa a voz em favor de alguém. Ou seja, estou falando em nome de Deus. Para a gente ver a mensagem, a importância da mensagem. Eu quero falar sobre algumas palavras que eu acho bastante importante para a gente não ser redundante e poder entender um pouco o significado das palavras. Então eu separei algumas, tá? A primeira é o discurso. Então eu vou dar aqui uma definição de discurso, segundo o meu querido professor Carlos. Pode ser conceituado como um corpo formado por orações e frases dentro de uma lógica estética e pronunciado diante de uma plateia. Então, discurso é um elaborado por orações, ou seja, por sentenças, por frases, ou propriamente frases, né? A frase é um conjunto textual dentro de uma linha, ou seja, do início lá, que começa com letra maiúscula até o ponto final, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, isso é uma frase. E a oração é uma sentença mais curta. Uma frase, por exemplo, pode se fazer compor de várias orações. A oração normalmente é alguma coisa construída com sujeito e verbo, com sujeito e predicado. Ou seja, com sujeito e predicado. Por exemplo, ele pegou o copo. Isso é uma oração. Ele pegou o copo e, conjunção aditiva, e serviu água para a sogra. Olha só que cara gentil. Isso aí é uma frase, porque tem mais de orações. Mais de uma oração. Ele tem um sujeito, mas ele tem dois predicados, né? Dois verbos, né? Duas sentenças oriundas daquele sujeito. Tanto que para isso ele tem uma conjunção aditiva, ou seja, ele está juntando dentro da mesma frase duas orações distintas. Distintas porque são diferentes, mas se autocomplementam. Ele pegou o copo, uma oração.
conjunção aditiva. Ou poderia ser uma outra. Pois iria servir água para os convidados. Ele pegou os copos, pois iria servir água para os convidados. Ou ele pegou o copo e serviu água para a sogra. Que genro legal, né, gente? Acho que toda sogra quer ter um genro assim, até porque eu acho que a sogra não quer morrer de sede. Então, acho que toda sogra queria ter um genro assim. Vou até falar um negócio de sogra agora, mas não vou. Então isso é o discurso, formado por orações e frases, dentro de uma lógica estética. O que é lógica estética? Lógica é a sequência ordenada em que os argumentos. Não faz muito sentido. Ele serviu a sogra porque pegou o copo. É claro que ele só pode servir a sogra, a água para a sogra, porque ele pegou um copo. Ele não vai servir água nas mãos, não vai derramar no chão e levar com o rodo para a sogra. Mas não faz muito sentido, não tem lógica. Que eu não sirvo a minha sogra e eu peguei um copo. Eu sirvo porque ela está com sede, eu sirvo porque ela me solicitou, eu sirvo porque eu sou educado. Mas a beleza, a lógica, porque a estética envolve a questão da beleza, da plasticidade, da beleza. Então, eu servi porque eu já tinha pegado um copo. Então, primeiro eu pego o copo para depois servir. Eu não posso primeiro servir e depois pegar o copo. E nem na minha inscrição pode ter dito. Eu servi a sogra porque eu peguei o copo. Não, eu peguei o copo para servir a sogra. Com água. Ou com suco. Tem sogra que pode, de repente, querer tomar um suco. Suco de abacaxi. Suco de manga. Suco de pepino. Diz que o suco de pepino é bom para a saúde. Sogra é uma benção. Homilética é a arte e ciência de elaborar e expor o sermão. Aqui o doutor o nome dele completo, Dr. Carlos. O Dr. Carlos foi muito feliz. Dr. Carlos Alberto Rodrigues Alves, juiz de paz, pastor anglicano. Aqui ele foi felicíssimo. O felicito aqui por tão brilhante exposição. A ciência e arte de elaborar, ou seja, de confeccionar, de produzir e expor, ou seja, pegar um sermão. Oratória é a arte com a qual este discurso, depois de elaborado, é veiculado de forma a atingir a mente e a sensibilidade dos ouvintes. Pregação é a arte e ciência de anunciar a palavra sagrada diante de um público religioso. Esse público pode, muitas vezes, se compor de não religiosos. É a senhora cristã que convida o esposo não cristão para acompanhá-la. É um amigo que vai me fazer uma visita na igreja. É uma autoridade presente que está ali por qualquer motivo, né? Às vezes as autoridades vão nos cultos. Até tinha um amigo que dizia que o político vai muito na igreja, porque na igreja tem muitos devotos, e como o político às vezes está precisando de devotos, essa é uma piada sem graça. Mas às vezes as autoridades vão na igreja, às vezes o secretário vai... Eu acho muito bonito, por exemplo, um secretário de saúde ir na igreja e pedir, né, que seja, né, franqueada a palavra, a oportunidade da palavra, para dar um anúncio à comunidade. Porque a igreja ali, ele vai reunir o extrato da sociedade, vai ter ali médicos, vai ter ali pedreiros, vai ter ali enfermeiros, vai ter ali vendedores, vai ter advogados, vai ter clientes do advogado, vai ter dono de empresa, vai ter os funcionários daquela empresa, vai ter os clientes daquela empresa. Todos os públicos possíveis, conciliáveis, estão dentro da igreja, até os irreconciliáveis muitas vezes. Assim como Jesus unia no seu colégio apostólico um cobrador de impostos e um membro do partido terrorista Zelote, que eram inimigos, eu consigo tranquilamente unir na igreja um colorado e um gremista, um taxista e um Uber. São, a priori, grupos irreconciliáveis. A gente consegue fazer isso por meio de uma cultura de paz. C.S. Lewis diz que pela autoridade que Deus nos dá, nós conseguimos ter em casa um gato e um cachorro e eles serem amigos. E não só no desenho do Tom e Jerry, mas ao longo da história, gatos e cachorros são inimigos contumazes e irreconciliáveis. Mas um homem que exerce a autoridade de Deus consegue ter um gato e um cachorro
juntos no mesmo lar. Então a igreja consegue ter públicos bastante conciliáveis, né? E reconciliáveis, viverem em comunidade, como irmãos. Jesus conseguiu isso. Os zelotes, eles eram defensores de uma restauração da nação judaica, e eles enxergavam nos cobradores de impostos, nos publicanos, traidores, porque cobravam impostos dos seus compatriotas, porque trabalhavam aos sábados não guardando a lei, e porque tiravam dinheiro do povo para mandar para Roma. Então, sempre que eles podiam, eles matavam os zelotes. E Jesus conseguiu botar no grupo dele um colorado e um gremista. Opa, desculpa. Conseguiu botar no grupo dele um zelote e um cobrador de impostos. Trabalhavam juntos, viviam juntos, viajavam juntos, dormiam na mesma residência, muitas vezes, dormiam ao ar livre, muitas vezes, em viagens, se hospedavam na mesma residência, nas mesmas pousadas, ou seja, viviam juntos. E a igreja tem isso, então muitas vezes a autoridade poderia aproveitar esse público e solicitar a palavra para dar esse aviso, às vezes um aviso público, um aviso de utilidade pública, ou mesmo dizer, nós lá da prefeitura, da nossa secretaria, estamos à disposição da igreja, que entendemos que governamos para a cidade é muito bem representada aqui na igreja, então todos são bem-vindos, inclusive os irmãos. Então o público, ele é religioso, mas muitas vezes ele não tem religiosos apenas no meio. Tem pessoas que não são religiosas, ainda assim o público é essencialmente religioso porque, primeiro, vai ali porque quer, e outros que vão ali mas não são, eles sabem que vai ser falado um discurso religioso, então eles se predispõem a isso. Mas essencialmente o público é religioso. Retórica, desde a Grécia Antiga, é a arte de se expressar bem, valendo-se de um conjunto de regras sobre eloquência diante de um determinado público, quer seja religioso, quer não seja religioso. Então a oratória, a retórica, é a arte de usar a eloquência a se expor, né? Se expor no sentido assim de se fazer entender. Aqui envolve muita coisa, dicção, impostação da voz. Impostar a voz não é imitar outra pessoa, porque tu não consegue imitar as pessoas por muito tempo. A questão da vestimenta, da postura. Imagina um cara bem vestido e largado assim para trás. Não vai convencer ninguém. Ou um cara que fala bem, se articula bem, se posiciona bem, de bermuda e chinelo. Eu já tive no seminário onde estudei, antes de fazer faculdade de teologia, fiz um seminário. E tinha professor que ia de bermuda e chinelo. Eu achava que um desrespeito com nós alunos, uma falta de consideração com a própria instituição, e uma falta de credibilidade frente aos alunos, que em sala de aula se justificava, porque não tinha qualquer domínio, qualquer condição de estar ali. E isso já ficava evidenciado pelas roupas, pela vestimenta. Eu não estou falando aqui de Armani, eu não estou falando aqui de Teva, eu estou falando aqui de bem estar vestido, de estar bem vestido, de bem vestir-se, adequado. Eu já falei, normalmente eu uso camiseta preta, gosto bastante. Uso bastante casaco, né, do terno com camisa, mas raramente uso gravata, em ocasiões muito especiais. Quando vou fazer algum ofício, eu uso uma camisa clerical, é muito parecida com a camisa do padre. Como eu estou gravando aqui da minha casa, um público, né, que também vai ver da sua casa, já que está disponibilizado aqui pelo YouTube, por essa plataforma aqui maravilhosa, eu sei que você também vai estar bem à vontade, então eu entendo que eu vou ser bem recebido aí na tua casa, aí no teu celular, no teu notebook, no teu tablet, porque você também vai estar bem à vontade me assistindo, assim como eu, bem à vontade, com uma camiseta simples, mas que eu gosto, que muito me agrada. Vou conseguir estar transmitindo. Muitos podem estar, talvez nem estar me vendo agora, mas estar ouvindo, né? De repente fez uma opção de ouvir no carro, então baixou o áudio, está ouvindo no carro, ou no fone de ouvido, enquanto descansa, ou enquanto faz uma outra atividade que não exija tanto a atenção. Eu admiro muito as donas de casa, elas conseguem lavar a louça ouvindo pregação, ouvindo música, e talvez agora tenha uma dona de casa aí fazendo com muita elegância, com muita beleza o seu ofício, né? Não que lavar a louça seja só coisa de mulher, mas às vezes a dona de casa vai lá e está lavando e ela está ouvindo no fone de ouvido uma mensagem, uma pregação, coisa que o homem não consegue fazer. Se ele lavar uma louça ouvindo pregação,
10 minutos depois, o resultado é o seguinte: ele não entendeu nada do que ouviu, a louça está toda suja, não foi bem lavada. Sermão é a matéria-prima do pregador. É o fruto do seu trabalho a ser explanado a um público que é inspiração de vida espiritualizada. A base da elaboração do sermão é a hermenêutica, por meio das técnicas da exegese, que é o que eu pretendo falar na nossa próxima aula sobre hermenêutica básica. Então aqui o Dr. Carlos Alberto foi muito feliz quando nos trouxe esses fundamentos aqui. Comunicação, do latim comunicare, significa partilhar, participar algo, tornar comum, comunicar, né? Então é interagir, é transmitir e receber informações. Na comunicação verbal e informal, eu converso, é a conversação, eu converso com a pessoa me responde, né? Seja respondendo o que eu pergunto, seja redarguindo o que estou falando. Mas há uma troca de informações. Na comunicação religiosa, também é uma troca de informações. Porque eu estou transmitindo conhecimento, eu estou transmitindo informações, eu estou emitindo códigos que serão decodificados, eu estou emitindo mensagens que serão recebidas, eu estou falando para alguém que está me ouvindo, e essa pessoa não retruca, não redargue de lá, ela não fala, é isso mesmo. Embora na pregação religiosa muitas vezes haja uma concordância, por meio de um amém, por meio de é verdade, por meio de assim mesmo, por meio de um fala mais Deus, mas é porque as pessoas entendem que o pregador ele está falando em nome de Deus e é a voz de Deus. Por isso que é muito importante que o pregador fale em nome da Bíblia e leia a Escritura. Então, eu falei na aula passada, eu vou repetir de novo. Mas a pessoa fala assim, eu tenho uma mensagem para trazer para a igreja, só me falta um versículo. Na verdade, que a pessoa tem uma coisa ali que ela quer dar para a igreja que eu não sei exatamente o que é, mas pregação não é, porque não tem a Bíblia. Não tem o elemento da biblicidade. Lembrando que a pregação precisa ter contextualidade, biblicidade e cristocentricidade. Como é que tu vai levar uma pessoa a Cristo se não tem a Bíblia? Como é que tu vai envolver o contexto da pessoa se não tem a Bíblia? A Bíblia é o elo de ligamento, a biblicidade é o elo de ligamento da cristocentricidade e da contextualidade. A Bíblia envolve a natureza humana de uma forma que nenhum outro livro envolve. Por isso, quando eu falo da Bíblia, propriedade, as pessoas se sentem envolvidas pela história. E com a Bíblia eu consigo levar as pessoas a Cristo. Então, sem a Bíblia, a pregação não consegue envolver o contexto e nem levar até Cristo. Eu não consigo rodear a pessoa pela sua história e conduzir a pessoa e a sua história até Cristo. Então, a Bíblia ela é fundamental na pregação. Então, quando eu comunico um discurso religioso numa tradição cristã não católica, e tenho certeza que meus irmãos católicos também é a mesma coisa, eles querem comunicar e comunicam a Cristo nas suas homilias, né, nas suas missas, lembrando que Cristo morreu por nós, lembrando que somos cristãos, que seguimos a Cristo, somos imitadores de Cristo. Eu penso que cumprimos o nosso papel e... mas daí não tem a troca de informação, não tem a réplica, né? Claro que tem. A troca de informações, a réplica é quando o meu ouvinte toma uma decisão. A resposta que ele me dá não é verbal, mas é a melhor resposta que uma pessoa pode dar, que é a corporal, que é a de atitude, que é se levantar e tomar uma decisão. E eu acho que é isso que as pessoas querem. Ninguém quer mais discurso. As pessoas querem atitude, querem mudança. Essa é o grande paradigma da pregação. Produzir mudanças nas pessoas. Produzir uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Produzir um epistrefo, uma mudança de comportamento. Pablo, tu está falando grego? Sim, estou falando grego. Inclusive, sou professor de grego, sou professor de hebraico e tenho horários na sexta disponíveis. Você que quer aprender grego para ler o Novo Testamento, você que quer aprender hebraico para ler o Antigo Testamento, muito me honraria poder ser teu professor. Seria para mim uma honra indescritível ser teu professor de hebraico, ser teu professor de grego. Então, estou falando grego sim, estou falando grego perfeitamente, sem problema algum, para demonstrar o grande paradigma que a pregação se propõe a quebrar, que é fazer uma mudança na pessoa. Primeiramente, uma mudança de mentalidade, uma metanoia, que essa metanoia produz uma mudança de comportamento, um epistrefo, porque esta é a ordem lógica. Eu primeiro preciso mudar a minha mente,
para depois mudar o meu comportamento. Religiosidade muda o comportamento para depois mudar a mente. É só isso, é só religiosidade. Não se muda a mente de uma pessoa mudando o comportamento. Se muda o comportamento de uma pessoa mudando a sua mente. Nós, seres humanos, podemos mudar o comportamento das pessoas, mas não conseguimos mudar a mente das pessoas. A pregação, ela pode mudar a mente das pessoas. E a partir da mente transformada, a partir da renovação da mente, nós podemos mudar o comportamento das pessoas. É só Deus que faz isso. Elementos, então, de forma clara, de forma definitiva, é notório saber que estes são os elementos que compõem a comunicação. Emissor, quem fala. Receptor, quem ouve. Mensagem, o que se deseja transmitir. Canal, o modelo, o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Código, idioma, a língua. E nós temos um outro que é o ruído. É tudo aquilo que atrapalha a comunicação. Falando de comunicação, eu quero fazer algumas citações aqui elencadas do meu estimado Dr. Carlos Alberto. Compartilhar elementos ou modos de vida pela experiência de conjunto de regras. Compartilhar elementos ou modos de vida pela existência de um conjunto de regras. Isto, segundo Colin Cherry, é comunicação. Para Abraham Moles, comunicação é o processo de fazer participar um indivíduo, um grupo de indivíduos ou um organismo, ou seja, uma organização, uma igreja, uma cidade, uma nação. Nações inteiras muitas vezes foram movidas por um único homem, por meio de ideais, alguns bons, alguns errados, eu não vou citar exemplos aqui, mas a história vai nos mostrar, e a história tem mostrado. O processo de fazer participar um indivíduo, um grupo de indivíduos ou um organismo, situados numa data, época, lugar, na existência de outra, utilizando elementos comuns. A comunicação envolve essa questão do comum. David Bergo, comunicação é o processo pelo qual um indivíduo suscita uma resposta num outro indivíduo, ou seja, uma tomada de decisão. Ou seja, dirige um estilo de vida a favorecer uma alteração no receptor de forma a suscitar uma resposta. Então a comunicação envolve mudanças. Envolve questões bastante peculiares, bastante pertinentes à teoria da comunicação. A teoria da comunicação não quer simplesmente trazer conteúdo. Isso é informação. E por mais importante que seja, a informação ela não é uma comunicação completa, porque uma informação é o gerar conteúdo. Transmitir conteúdo às pessoas é o mesmo que colocar dados num pendrive. O pendrive não se torna melhor, não se torna mais valioso por causa do conteúdo. Eventualmente alguém paga mais que um pendrive vale o conteúdo que tem. Mas enquanto não houver transformação, a comunicação não é assertiva, ela não é eficiente. A comunicação precisa envolver mudança. Por isso que só informar não é suficiente. Um dos grandes fracassos da educação foi a chamada educação bancária. A educação, oriunda de um modelo muito antigo, arcaico, um modelo hediondo do aluno único, que todos eram iguais, então todos sentavam. Por isso que eu acho que é chamada educação bancária, porque todos sentavam num banco, e daí o professor conteudista depositava, daí também vem a ideia do banco, depositava conteúdo, mas não transformava. Hoje a educação ela tem que ser voltada para a transformação do ser humano. Hoje a comunicação comercial, o vendedor, o palestrante, ele tem que fazer uma decisão. Não adianta ele explicar toda a ficha técnica do carro. E o comprador, pretenso comprador, o suposto comprador, muito legal, tu fala bem, tchau. E sai sem o carro, sai sem fazer a compra. Não houve mudança, o cara saiu do jeito que entrou, ele saiu sem comprar o carro, porque ele já entrou sem comprar o carro. Ele entrou sem o carro, sem o seu carro, ou seja, o vendedor. Isso vale para o vendedor da geladeira, o vendedor do automóvel, o vendedor de qualquer outro item que possa ser vendido.
Eu preciso, claro que alguns itens, né, principalmente itens mais baratos, que não precisam de uma retórica, né? São itens como alimentos, que a pessoa vai voltar. Aí esses, muitas vezes, a minha comunicação ela tem que ser pela educação, pelo trato, que a pessoa volte e não vá comprar pão em outro lugar. É evidente que o vendedor de bens com valor mais agregado também deva ter uma boa educação. Isso é pertinente de tudo. Até porque nós temos que ter uma política de pensar no futuro. E os nossos empresários, muitas empresas, não pensam no futuro. Porque depois que o cliente paga, eles tratam o cliente de qualquer jeito. Depois que pingou na conta, campeão, depois que passou o cartão e foi aprovado, depois que emitiu o ticket, emitiu a nota, me esqueci de dizer que esse carro aqui só chega daqui a 40 dias. Me esqueci de dizer que esse carro aqui, se tu contratar seguro, tu perde a garantia. Só se tu contratar seguro coral. Me esqueci de te dizer. Isso é não pensar no futuro, porque um cliente mal atendido, um cliente maltratado, ele não volta. E ainda faz pior, ele conta para os outros. Desaconselha as pessoas a comprarem na nossa loja. Então, você, vendedor, pense no futuro. Pense que esse cliente pode voltar. Mas eu vendi um carro, vou vender um carro muito bom para ele, ele não vai voltar. Talvez ele não volte para comprar esse carro. Talvez ele volte para trazer o pai dele, que gostou do teu carro e gostou do bom atendimento que teve e nunca foi bem atendido em outras lojas. Estava esperando que alguém recomendasse uma boa loja para ele levar o dinheiro dele. Talvez ele volte para trazer um amigo para comprar um carro. Talvez ele volte para dizer assim, eu gostei muito desse carro aqui, eu quero dar um carro para o meu filho, quero dar para minha esposa, aniversário de casamento. Olha aí, marido, dá um carro para tua esposa, aniversário de casamento, aniversário de anos de casamento, ali 30 anos de casamento. Já pensou? Então tem que pensar no futuro, tem que pensar numa comunicação que envolva a mudança das pessoas. Envolva a mudança das pessoas. Que possa envolver... Eu separei muita coisa aqui, eu não vou conseguir transmitir tudo, mas se vocês tiverem interesse nesse material aqui que eu separei, vai ser para mim uma honra poder compartilhar isso com vocês. Vai ser uma honra poder compartilhar. Por fim, eu quero encerrar aqui com tipos de oratória, para a gente ficar dentro da oratória sacra. E eu quero dizer que não há só a oratória sacra. A gente tem a oratória política, a oratória forense, a oratória de circunstância e também a oratória sacra. O que é a oratória forense? A oratória forense, usada nos fóruns, né, diz respeito aos pronunciamentos discursivos nos cenários dos tribunais de justiça. As ciências jurídicas têm seu objetivo do estudo, sua metodologia específica, sua ênfase na eficácia da sua argumentação. Tanto que a hermenêutica, que é uma ciência que eu uso como teólogo, o profissional de direito, o operador de direito, o magistrado, o juiz, o advogado, o promotor, o desembargador, os ministros, eles usam cotidianamente a hermenêutica. Eu me lembro até, às vezes falava, né, teve um comunicador aqui da região onde mora, né, o Brito, comunicador, é um carnavalesco, mas ele também foi professor de justiça, professor de direito, jornalista, então, cara muito experiente, né, e admiro ele porque eu sou gremista, ele é colorado, eu sou cristão, ele é de religião de matriz afro, e tem meu respeito, ele é promotor de justiça, eu sou de uma outra profissão, ou seja, nós somos muito diferentes, mas admiro ele muito. E ele falava uma vez, estão falando em crime de hermenêutica. E me chamou a atenção, porque hermenêutica é uma ciência da teologia, da Sagrada Teologia. Aí eu fui pesquisar, eu fui ver que a hermenêutica também serve aqui os desembargadores, os senhores juízes, os magistrados, suas excelências, possam interpretar a lei, possam interpretar a Constituição usando regramentos filosóficos e científicos da hermenêutica. Eles fazem o mesmo papel. Eu, como teólogo, interpreto a lei de Deus e a comunico, e o operador do direito, né, o magistrado, o senhor juiz, o senhor desembargador, ele interpreta as leis do país, a Constituição, às vezes pode ser uma lei internacional, pode haver uma situação ali envolvendo duas nações, e o juiz ali vai ter que, eventualmente, sendo da competência, né, sendo do foro, né, da instância em que ele possa atuar, né, daí, aqui o direito não é minha área, né, muito me honraria ser, mas não é minha área. Ele vai envolver uma interpretação da lei. Então ele falava em crime de hermenêutica, uma vez que tinha um projeto lá que o juiz poderia ser
responsabilizado se no mesmo caso um outro juiz tivesse uma outra interpretação. Daí eu não consigo entrar no mérito, porque, volto a dizer, não é minha área, né? Mas envolve a questão da boa comunicação, ou seja, o juiz tem que comunicar a sentença, o seu despacho, a sua decisão, né, com clareza. Imagina um juiz que absolve o réu. Ele não pode simplesmente dizer assim, ó, pode ir embora, tá livre, ele tem que dizer. O senhor está absolvido das acusações, mas ainda pesa sobre o senhor isso, ou então dizer assim, o senhor foi inocentado de todas as acusações. Ou seja, tem que fazer uma comunicação clara. Da mesma forma, o advogado, principalmente o advogado de defesa, tem que comunicar com clareza, provar. Mesma coisa o senhor promotor, advogado de acusação, ele tem que provar que aconteceu, ou seja, envolve uma argumentação que persegue um fim jurídico. Trata de casos controversos, considerações em tribunais, usa muito a palavra, né, um arrazoado, ou seja, fazer uso da palavra pela razão. Ali nos tribunais se usa a mesma linguagem política, né, as regras parlamentares, as regras do falar, fazer uso da palavra pela ordem, pedir a partes, né? E nós batistas, né, eu sou de uma tradição cristã batista, nós batistas usamos nas nossas convenções as mesmas regras parlamentares, usadas em tribunais, usadas em assembleias. A oratória sacra, então, a oratória sagrada, tem como foco a exposição das Sagradas Escrituras. Diz-se oratória sagrada a arte de convencer e persuadir o público da verdade da mensagem religiosa. É um discurso em que o orador proclama a palavra em nome de Deus e dos valores a que ela se ligam. Então, a oratória sacra envolve uma série de questões em torno da mensagem. Nós temos também a oratória política, né, que envolve o discurso público, né, a convicção de ideias, o entendimento, né? Muitas vezes o político ele precisa entender a necessidade do seu público para então se fazer digno de representá-los nas assembleias ou no executivo. Então a oratória política envolve essa persuasão. Nós temos também a oratória de circunstância, né? O falar em público esporádico, eventual, sazonal. É o cidadão que está ali numa reunião e decide alguma coisa. Vamos comunicar para o diretor da escola o melhor aluno ali, vai e fala. O orador da turma, sabe que no final do ano vai ter que falar em nome de todos os senhores formandos. Tá ali uma situação, não tem pastor, não tem padre. Fulano, vai que fala aqui alguma coisa aqui para a família. Uma oratória de circunstância, oratória eventual. A oratória sagrada eu falei também da oratória política, da oratória forense, falando aqui de todos os tipos de oratória, né? Não acredito que tenha ficado alguma oratória de fora. Falar em público é uma arte e também é uma ciência. Falar a um público religioso, uma arte, uma ciência, em torno de uma verdade, que não pode ser definida nem pela ciência e nem pela arte. A maior de todas as verdades. Deus, sendo Deus, enviou seu Filho, sendo Deus se fez homem, para morrer por nós, sendo pecadores, pela morte de um justo, também nos tornamos justos. É complicado, talvez seja, mas uma boa argumentação, uma boa exposição pode fazer com que esse que não é claro se torne tão claro como a luz do sol ao meio-dia. Possa atingir o status quo de uma clareza solar. Bem compreendido. Compreendido a ponto de me persuadir. Persuadir não é me enganar. Persuadir é me convencer a tomar uma decisão. Quando eu vou numa loja de veículos e passo na frente até para ver, mas não estou interessado em comprar um carro, ou tenho interesse, mas não é agora, na minha opinião, um momento, e o vendedor me expõe sobre o carro, e eu exponho para ele, eu troco informações, eu digo, mas a minha situação hoje não permite. Mas por que não permite? Esse carro aqui, se tu der tanto de entrada, tu vai pagar tanto de prestação em tantos meses. Mas essa prestação eu consigo pagar, mas eu não consigo dar essa entrada. Mas se tu tirar esse dinheiro no banco, ou se tu fizer no teu cartão de crédito, pode fazer no teu cartão de crédito em 10 vezes, daí tu vai pagar então a prestação
dos 10 vezes da entrada e também a prestação. Daí nos primeiros 10 meses vai dar tanto, daí depois tu vai pagar só tanto, e tu vai ter um carro assim. E daí esse vendedor ele me persuade, ele não me engana. Ele não tá lá me vendendo uma fubica lá com uma carcaça de Ferrari. Ele tá me persuadindo, ele tá me mostrando, me fazendo enxergar que sim, eu posso tomar uma decisão e comprar sem comprometer seriamente o meu orçamento. Então ele me persuadiu. E a comunicação dele fez com que eu tomasse uma decisão de comprar um veículo que até então não era a decisão que eu estava disposto a tomar. Ele me persuadiu, ele não me enganou. Me enganar e dizer que o carro é bom e é uma porcaria. Me enganar e dizer que a prestação vai ser 500 e chega lá dá 1.800. Me enganar é ele dizer que eu posso pagar a entrada em 10 vezes, eu vou lá passar o cartão e diz, não, só pode em 6, 10 é com juros. Isso é me enganar. Comunicação enganar, a pregação religiosa, persuadir e dizer, vem para Cristo que Cristo vai cuidar de ti. E enganar e dizer, vem para Cristo que tu não vai ter mais problema. Percebem a diferença? Isto, ou essa, né? Ou pode ser isso também, de acordo com a tua percepção dessa aula, né? Mas se foi uma aula boa, se você gostou, quer dizer que essa foi a nossa quinta aula sobre oratória sacra. Envolvemos aqui questões ainda da homilética, da gestão da atenção, do falar em público, da oração, da oratória no ambiente religioso. Fizemos aqui algumas definições, algumas citações. Eu acho que foi uma das aulas bem legais que nós tivemos também sobre essa temática. Fica aqui o meu carinho, a minha saudação a todos. Se você gostou dessa aula, dá um like aqui, compartilha, faz essa aula chegar, faz esse vídeo chegar a mais pessoas que também vão gostar de ouvir esse conteúdo, se você gostou. Se você não gostou, eu te peço desculpa e talvez na próxima aula eu possa te surpreender. Se você me der a oportunidade de na próxima aula fazer melhor, para mim vai ser uma honra e eu vou honrar essa confiança que você me deposita. Se você gostou, faz com que essa aula chegue a ter mais pessoas e mais pessoas possam ser influenciadas por esse conteúdo. Se tua vontade for fazer esse curso completo, 6 aulas, o querigma, a proclamação do evangelho, como falar em público, pregação ou discurso da fé, aula número 4, homilética prática, aula número 5, que é esta aqui, oratória sacra, e a aula número 6, que será a próxima, hermenêutica básica. Se for tua vontade de fazer essas 6 horas de aula, a Uninter vai te enviar um certificado de participação, um certificado da Uninter, carga horária de 6 horas, comprovando a tua participação nesse curso. Você não precisa fazer nenhuma prova, basta você assistir essas 6 aulas e comprovar a participação de uma forma muito simples, me enviando o teu nome completo e nós vamos enviar para você gratuitamente. Assim como o curso é gratuito, o diploma também é gratuito. Eu quero te persuadir a fazer esse curso, mas eu não quero te enganar dizendo que é de graça e você não vai pagar, e você chega lá e tem que pagar alguma coisa. Então eu não vou te enganar. Você não vai pagar nada. O curso é de graça, o diploma é de graça. Você não vai pagar nada. Você não vai pagar absolutamente nada para a Uninter, para mim. Eu não sei como é que o diploma é enviado. Se ele for enviado de forma digital, você pode imprimir ele, vai pagar ali o que? R$2 para imprimir. Se você não quiser imprimir, você pode ter no seu aplicativo. Mas talvez eu acredite que o diploma será enviado de forma impressa. Essa é uma informação que realmente não tenho ainda. Mas se você tiver um custo, vai ser o custo de uma impressão, que nem é obrigatório. Então você não vai ter custo nenhum comigo, nem custo nenhum com a Uninter. Um curso totalmente gratuito, online, para você fazer no conforto da tua casa, na hora que quiser. Um curso que você pode pausar e retomar a hora que quiser, de uma forma bastante simples. Bom, ficamos por aqui. Essa foi a nossa quinta aula. Uma honra para mim ter a tua companhia até aqui. Eu quero deixar aqui o meu carinho a todos. Meu e-mail pablogiovanni@hotmail.com, vai estar aqui na descrição do vídeo. O nome do meu querido professor Carlos Alberto vai estar aqui também para você procurar, de repente, algum material dele. Se você quiser aqui, esses materiais que eu fiz uso vão estar disponíveis também por e-mail. Vou colocar aqui o nome do livro que eu li e o nome do artigo que o Dr. Kirst cita, né, de Early, ali onde ele vai falar sobre esse tratado alemão de 1974, dos anos 70. E espero que você tenha gostado da aula de hoje. Fica aqui o meu carinho, o meu respeito e a minha grande estima a todos vocês, senhores e senhoras, que até aqui têm me acompanhado. Eu sou Pablo Giovanni, aluno do curso de Ciências da Religião do Grupo Uninter.
licenciatura em Ciências da Religião, Escola Superior de Educação do Grupo Universitário Internacional, Grupo Uninter. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima e última aula. Forte abraço a todos.